Quero falar agora sobre Filipe Luís, o técnico do Flamengo, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, foi alvo nas últimas horas de uma proposta do Fenerbahçe, time turco que perdeu recentemente José Mourinho. Mourinho foi demitido depois de uma eliminação em competição europeia. Fenerbahçe tem buscado alternativas no mercado, chegaram a especular a possibilidade da contratação do Abel Ferreira, embora essa negociação não tenha sido confirmada. Em relação ao Filipe Luís, a coisa aconteceu. Houve um convite, Filipe Luís teria a oportunidade de praticamente multiplicar seu salário por 10. Verdade é que o salário do Filipe Luís hoje no Fla está bem defasado. Ele ganha cerca de 300 mil reais por mês e teria a oportunidade de elevar para algo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Filipe Luís agradeceu o convite e nem sequer o levou para o Flamengo. Decidindo permanecer no Fla, ele entende que não há a menor lógica em deixar o rubro-negro nesse momento, ainda mais o Flamengo sendo o clube que bancou sua condição de treinador, primeiro no Sub-17, depois no Sub-20 e agora no profissional. Filipe Luís, que ainda briga por 2 títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, é favorito em ambos. Rubro-negro tem bastante preocupação em relação ao contrato do Filipe Luís, tanto que desde antes da Copa do Mundo de Clubes já havia sugerido uma prorrogação do vínculo. O treinador entende que ainda não é hora de debater sobre o tema, a tendência é que isso aconteça mais para o fim da temporada. É certo que o Filipe Luís será treinador de time grande do futebol europeu num futuro não tão distante, mas ele mesmo ainda entende que é preciso ficar um pouco mais de tempo no futebol brasileiro. Só para completar o giro de notícias no Fla, contar que Eric Pulga está mais perto do seu retorno. Exames feitos recentemente apontaram que houve uma consolidação da fratura, que o afastou dos jogos nas últimas semanas. A tendência é que ele comece a fazer exercícios físicos ao lado dos atletas para estar à disposição a partir de 15 dias. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Quero te contar agora que o Flamengo corre o risco de perder Bruno Henrique para as partidas de Libertadores da América. Tudo porque um acórdão do caso Bruno Henrique prevê ofício à CBF para expandir a suspensão de 12 jogos aplicada para ele em território brasileiro, também para competições internacionais. Você sabe, o Flamengo começa a decidir a partir da próxima semana vaga nas semifinais da Libertadores da América. O confronto das quartas é contra o Estudiantes, jogo de ida no Maracanã. A sugestão para aplicar esses 12 jogos de punição também no futebol internacional partiu da Procuradoria do STJD. Dessa maneira, o BH ficaria indisponível para jogar a Libertadores, o ofício só será enviado após o fim do julgamento em segunda instância. E é isso que deve permitir que o Bruno Henrique participe pelo menos dos 2 jogos contra o Estudiantes. Não vai haver tempo hábil para a realização de um julgamento em segunda instância, enquanto o Flamengo fizer esses 2 jogos contra o Estudiantes. O risco é de essa pena ser aplicada ao Bruno Henrique numa eventual semifinal ou final de Libertadores da América, um prejuízo ainda maior. BH tomou 12 jogos de gancho, você lembra, por ter avisado o seu irmão de que tomaria um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Só para completar o noticiário rubro-negro, o Flamengo não terá Jorginho e Varela ainda no departamento médico. A saideira sobre o Fla, o provável time contra o Juventude, tentando acabar com o jejum de 28 anos sem vitória no Alfredo Jaconi. Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, no ataque Luiz Araújo, Pedro e Samuel Nino ou Cebolinha, uma baita escalação. Hora de falar sobre o Flamengo. José Botto, depois de alguns dias de descanso em Portugal, desembarca nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que o Botto, contratado no início da temporada por BAP, presidente do Fla, e para ser o homem forte do futebol, ainda não havia conseguido voltar para Portugal para ficar um pouco mais perto da família, e ele aproveitou essa data FIFA para esses dias de descanso, até porque a janela de transferências no Brasil já havia terminado e o Flamengo não jogou durante esse período. Nessa sexta-feira, no retorno ao Rio de Janeiro, o Botto volta com 2 missões. As renovações de contrato do técnico Filipe Luís, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro desse ano, e a renovação de contrato de Arrascaeta, cujo contrato vai até dezembro de 2026. Queria registrar para vocês que o Filipe Luís já tem uma proposta em mãos do Flamengo desde antes da Copa do Mundo de Clubes. Mas na visão do Filipe Luís não há pressa para resolver essa questão, ele está mais focado na reta final da temporada. Em relação a Arrascaeta, movimento contrário. Em março, foi o Arrasca quem procurou o Fla para tentar essa extensão do contrato. O Flamengo, na oportunidade, entendia que não era hora. O empresário dele já foi chamado ao Rio de Janeiro para tentar avançar nas tratativas. A tendência é que o Arrasca renove até 2028, pelo menos, e passe a ter um salário superior a 2 milhões de reais por mês. Quero te falar agora sobre o Flamengo,
que tem a missão nesse final de semana de acabar com um dos maiores e mais incômodos jejuns da história rubro-negra. O Flamengo visita o Juventude, onde não vence, no Alfredo Jaconi há incríveis 28 anos. A última vitória se deu em 1º de outubro de 1997. Aposto que vários de vocês que assistem ao meu canal nem haviam nascido ainda em 97. Pois bem, desde então, 13 partidas disputadas entre Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi, com 6 empates e 7 derrotas. E a maior maluquice desse tabu é que o Juventude está longe de ser um time que durante esse período foi protagonista, super vencedor, conquistou títulos, mas contra o Flamengo dentro de casa sempre impõe dificuldades ao rubro-negro. É bem verdade também que o Flamengo, especialmente desde 2019, tem derrubado um tabu atrás do outro. Os mais recentes é do Flamengo a maior vitória no Campeonato Brasileiro nos últimos 40 anos, 8-0 em cima do Vitória. Teve também recentemente um triunfo contra o Red Bull Bragantino em Bragança, local onde o Fla não vencia há 29 anos. Queria o seu palpite para Flamengo e Juventude, Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi. Tô indo na vitória rubro-negra por 1-0. Bora falar agora sobre o Flamengo para mostrar ou apresentar uma cutucada que o rubro-negro deu em Gerson. O meio atacante, que é ídolo do torcedor do Fla, ou era, saiu pela porta dos fundos do Flamengo, isso é indiscutível, né? Ele exigiu uma renovação de contrato com um aumento salarial, o Flamengo lhe concedeu esse aumento, embora não tenha chegado às cifras que o Gerson pediu. Como consequência, para fechar esse acordo, o Gerson exigiu que sua multa rescisória, que era altíssima, caísse para 25 milhões de euros. E foi exatamente por conta dessa redução da multa que o Gerson conseguiu se mudar para o Zenit. O troco veio alguns meses depois com o Museu Digital do Flamengo. O rubro-negro é dono de um site que trabalha a imagem dos principais jogadores da história do clube. Pois bem, o Gerson, mesmo sendo um dos maiores vitoriosos de uma era importantíssima do Fla, foi ignorado desse museu digital. Não há qualquer menção ao atleta. Você pode acessar o Museu Digital do Flamengo e ir se deparando com ídolos através das letras das iniciais. Na letra A, na letra B, na letra C, você vai na letra G e não encontra qualquer menção ao Gerson. Jogadores muito menos importantes do que ele, como por exemplo Pablo Mari, bom zagueiro, foi titular absoluto e importante em 2019, muito menos títulos e menos tempo, está citado por lá. O Denir, o roupeiro, que acabou falecendo no ano passado, também é um dos mencionados nesse museu digital. Já o Gerson foi completamente excluído. Quando perguntado sobre o motivo, os responsáveis pelo museu disseram que não há uma justificativa específica, mas que o museu está sempre aberto a novas adesões. Para completar sobre o Gerson, fui o primeiro a contar para vocês sobre a fase bem ruim dele por lá na Rússia. O Zenit, inclusive, toparia negociá-lo, ele quase se mudou para o futebol saudita, acabou que não houve tempo para que o negócio acontecesse. E Daniel Krugovic, que é um ex-jogador do Zenit, hoje atua pelo rival CSKA, deu uma entrevista pública contestando a fase do Gerson. Ele disse, abre aspas, o Gerson estava indo muito bem no Flamengo, mas no Zenit o Gerson não demonstra isso. Não entendo qual o problema. Ou ele não quer ou não consegue, fecha aspas. Que inferno astral para o Gerson, hein? Mudança radical da situação. Nem convocado para a seleção ele tem sido mais desde que trocou o Fla pelo Zenit. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele pique, naquele ritmo, naquela notícia super importante que você jamais, em hipótese alguma, pode deixar de lado, né? Deixa aqui no comentário seu canal, sua opinião, suas informações e não esquece de jamais deixar like. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Hoje tem jogo do Flamengo 7-0 hoje no Juventude. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Deixe o seu palpite também.